Fala aí, pessoal, recadinho rápido antes de iniciar o vídeo. Aliás, vocês vão ver isso em vários vídeos essa semana. O Senado ele lançou uma consulta pública sobre a MP 1303. Então, o Senado está querendo saber a opinião da população sobre esta medida provisória, se as pessoas concordam ou não com a taxação dos investimentos, incluindo LCI, LCA, CRI, CRAI, fundos imobiliários, FIAGROS, entre outros. Então, se você tem interesse de manifestar a sua opinião e aí, de fato, fazer alguma coisa para que isso não passe, na minha visão, não deve passar. Então, tem o link aqui na descrição para você entrar lá no site da consulta pública no Senado para expressar a sua opinião, beleza? Então, bora pro vídeo agora. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vou falar sobre o Alzirão da Massa, o ALZR, mais um mês aí acompanhando. Mas antes de falar sobre o relatório, pessoal, vocês viram na chamada, na thumb, que de fato o LZR está numa boa situação. E se vocês pegaram, Eric, mas 2, 3 vídeos atrás você falou que o LZR não estava numa situação tão boa assim. E de fato, na minha percepção e na análise com base nos documentos que a gente tinha e sem conversar com o gestor, a gente acaba avaliando algo e às vezes a gente pode estar até errado. E não é que eu não estava errado, mas eu não considerei alguns pontos que na live o Fábio ele elucidou. E isso isso é muito bom. Por isso que eu tô adorando fazer essas lives, porque acaba que por mais que esse canal ele tenha sempre o foco no cotista, você conversar com gestores, você abre a sua mente, inclusive para facilitar o teu entendimento como investidor de um fundo imobiliário, entender as nuances, e principalmente essa questão que a grande maioria dos fundos hoje, eles vêm investindo em veículos que não sejam no próprio pro CNPJ do fundo, e que no caso, o investimento, por exemplo, no Mercado Livre, que é uma das coisas boas que aconteceu esse mês, ele foi para uma SPE. Inclusive, no momento da análise da compra, eu não percebi isso. Mas assim, isso não muda a análise da compra em si, mas muda a análise que eu tive agora, lendo o relatório gerencial e que o próprio Fábio falou na live, a questão do caixa que o ALZR tem, de fato ele tem um bom caixa. Então, isso é um ponto importante, e por isso também que eu gosto muito de ouvir e de acompanhar o Ricardo Figueiredo, que é um analista lá da Finclass, porque além de analista, ele era gestor de fundo, então ele viveu os dois lados, na verdade ele era gestor e agora é analista, então agora ele está do outro lado. Porque pra gente aqui desse lado é muito mais fácil ficar criticando, sem saber o que o gestor passa. E essas lives têm sido muito boas e espero que continue, espero que gestores continuem procurando, porque isso é muito bom, tanto para mim quanto para vocês, porque eu aprendo junto com vocês. Por mais que eu tenha a formação de analista CNPI, mas eu acabo aprendendo tanto quanto vocês. Então, bora pro relatório mensal do LZR, que a gente tem bastante coisa para falar desse mês. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de maio. O fundo aí, ao término de maio, já teve 6 dos 23 imóveis com reajuste do aluguel. E aqui é importante, pessoal, porque sempre lembrando que os imóveis do ALZR, os contratos de locação do ALZR, são todos atípicos. Ou seja, você não tem as revisionais a cada 3 anos. Então, os imóveis só são reajustados pela inflação. Então, já teve 6 dos 23 imóveis aí, o que dá 25% da receita imobiliária. Falando um pouco da questão do desdobramento, que vocês sabem a minha opinião, e aqui comprovo que eu sempre tenho falado, que de fato você não está aumentando a liquidez por si só, é um aumento de liquidez indireta porque você está aumentando o número de investidores. E acaba que a liquidez às vezes nem aumenta porque você aumenta o número de investidores, mas o valor monetário das negociações são pequenos. Então acaba que você não aumenta a liquidez em volume, mas você tem um aumento, obviamente, em número de investidores. E é inegável dizer que esse aumento tem muito em função do preço da cota. Isso não tem como negar e a prova está aí. Mas assim, não quero mais falar sobre isso, então aqui mostrando que pela gestão, foi um movimento positivo esse desdobramento. Hoje o fundo aí teve um aumento aí de 7 mil investidores em um pouco mais de um mês. E aqui eu acho que a grande notícia desse mês, que o fundo hoje eles consideram 259 milhões em posição de caixa e valores imobiliários, sempre lembrando que essa parte de valores imobiliários são CRIs e é a parte de fundo imobiliário, mas se vocês lembrarem dos vídeos anteriores, um ponto que eu sempre questionei é esse ponto aqui que eles trazem
de 259 milhões, que daria para cobrir aí, é muito tempo que o fundo tem, mas na verdade, se a gente pegar no que foi que eu trouxe o informe mensal, mostrava que o fundo tinha 60 milhões, e cadê o restante? E um ponto que, e aí que eu falo que foi na verdade foi um erro de interpretação meu lá atrás, na compra do CD do Mercado Livre, que foi o seguinte, o que aconteceu agora? Teve a liquidação da SPE do imóvel do Mercado Livre. E aí todos os ativos que estavam dentro da SPE passaram para o ativo do ALZR e o passivo que estava dentro da SPE passou para o passivo do ALZR. E dentro do ativo você tem a parte de imóvel e mais o que tinha de caixa dentro dessa SPE. Por quê, pessoal? Se a gente for lembrar da compra, a compra foi lá, aconteceu em 24 de maio, já foi isso, o informe mensal já mostrou isso em junho, mas a compra foi a seguinte, foi um valor total de 147 milhões, e aqui o que passou despercebido por mim? Que a compra, olha só, assinatura de um compromisso de compra e venda de cotas e outras avanças. O ALZR passa a adquirir totalidade das cotas da sociedade de forma indireta ao imóvel, ou seja, o que o ALZR comprou? Ele comprou as cotas da SPE. Ele não tinha comprado os imóveis até então. Agora o imóvel passou, desculpa, o imóvel, ele passou para o patrimônio de vocês, o fundo dissolveu a SPE e o imóvel passou para o patrimônio. Eu já vou mostrar isso no informe mensal. Como que foi feita a compra? Um sinal de 35 milhões, duas parcelas consecutivas de 15 milhões e ainda tem um valor de 77 milhões que o fundo fez, que ele vai ter que pagar em 10 dias úteis a contar da superação da totalidade das condições resolutivas desse compromisso, em especial não se limitando à efetiva conclusão das obras sob exclusiva responsabilidade do vendedor e do início da vigência do contrato de locação. E esse valor pode alterar. E aí, o que o ALZR fez? Ele fez um CRI para esse valor. Ele fez um CRI para esse valor. Então ele pegou o dinheiro, pegou esse valor em dinheiro e colocou uma securitização para dentro. Então o que aconteceu agora? Ele trouxe esse dinheiro de caixa para o LZR, só que também trouxe esse passivo, essa contrapartida que é o passivo desse valor. Então você tem uma entrada de 77 milhões no ativo, mas também tem uma entrada de 77 milhões que seja no passivo. Então isso é só para... E isso, claro, aumentou a posição de caixa do fundo. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, eu tô com os dois informes mensais aqui, o informe mensal de abril e o informe mensal de maio para a gente comparar. Inclusive eles até citam aqui no relatório gerencial a linha, né, que é a 10.3, ação de sociedades de propósito específico, ou seja, a SPE. Então se a gente for pegar aqui, pessoal, então vamos fazer as comparações aqui. Então esse aqui da esquerda é o de abril e esse aqui é o de maio, tá? Só para a gente não se perder aqui. Então, pessoal, se a gente for pegar lá na linha 10.13, em abril, tava lá, ações de sociedade de propósito específico, 148 milhões. A gente pegar aqui na de maio, zerado. Para onde que foi esse valor? Você tem aqui, em total de direitos bens, 935 em abril, e o valor para maio foi para 1 bilhão 885 milhões, ou seja, os ativos imobiliários que estavam dentro dessa SPE, como ela foi dissolvida, eles passaram para o ativo do LZR. Tá. E cadê a posição de caixa se você está vendo 66 milhões aqui e 64 milhões em maio? Você teve inclusive uma redução de 2 milhões, que são as obrigações que o fundo tem. Aonde que está esse dinheiro? Como essa operação aconteceu agora em junho, esse valor entrou, o valor desse recebimento entrou aqui, ó, entrou na conta de outros valores a receber. Se vocês pegarem aqui, estava em 8 milhões em abril, passou para 91 milhões em maio, ou seja, esse valor aqui vai aparecer no próximo informe em títulos públicos ou títulos privados, eu acredito. Agora, provavelmente em títulos privados, esse valor aqui vai aumentar em 80 milhões, 81 milhões, se eu não me engano. Então, a posição de caixa foi bem reforçada. Por outro lado, você tem uma contrapartida no passivo. Você saiu de 275 milhões para 348 milhões. Então, você tem, veja aqui, ó, 275 para 348. Então, você tem uma alternância, né? E aí é contabilidade, né? Crédito e débito. São as partidas dobradas. Você tem uma entrada no ativo e uma entrada no passivo, porque é algo, não é... a hora que isso for pago, você está tirando o dinheiro do caixa, pagando no passivo, o passivo sai, entenderam? Então isso daí vai acontecer com o tempo, mas é só para vocês entenderem, como você teve uma entrada aqui e o patrimônio não aumentou, não mudou, é porque você teve uma contrapartida, você teve uma entrada de caixa
desse lado aqui e uma entrada de passivo desse lado aqui, entenderam? Então é só para vocês entenderem a parte contábil. Então foi isso que aconteceu. Então agora, o fundo, de fato, ele subiu muito a posição de caixa nele, de disponibilidade. E se a gente fizer uma continha básica aqui, para quanto que vai a posição de disponibilidades do fundo? Se a gente for pegar aqui, ó, 64 milhões, mais 81 milhões, que é a posição dele de que entrou desse dinheiro do CRI, 145 milhões. Então, a posição de disponibilidades do LZR subiu demais. É claro que, pessoal, eles continuam considerando a posição que eles já consideravam antes de... Deixa a gente voltar ali no informe. Eles continuam considerando, essa aqui é o último, continuam considerando essa posição de fundo imobiliário que eles têm, que eles podem vender, tem uma parte de CRI também, então tem, ó, contas a receber de vendas de ativos também considerado para isso. Então, assim, mudou completamente a situação do LZR. De fato, mudou completamente. O fundo agora está muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo. Inclusive, eles até aumentaram para 5 anos. Antes era 2, agora eles aumentaram para 5 anos. E se a gente for pegar de disponibilidade, eles estão agora 2, 3 anos muito tranquilos. Disponibilidade que eu digo caixa. Então o fundo está muito tranquilo, pessoal. Pagou 8,2 centavos, tem uma reserva aí de 1,7 centavos. Então o guide você continua como 0,79, 0,81 e eles continuam pagando acima do guidance, né? Eles podiam voltar, porque já é o segundo mês que eles fazem isso. E aqui, pessoal, um ponto assim que me deixou muito feliz foi o pessoal lá do Renan, do pessoal lá da, da Aliança ter colocado a live aqui, né? Então quem não assistiu a live, por favor, assista. Então, vamos só clicar aqui, né? Vamos abrir aqui pro... Deixa eu pegar aqui o navegador. Vamos abrir aqui, só pra gente... vocês pegarem. Tá aqui, ó. Abrindo aqui. Não sei se vai abrir. Na verdade tá aqui, ó. A live que a gente fez, né? Então... eu acho que tem a ver um pouco, isso é muito um bom. componente Aliás, de pessoal, coisas. deixa eu Eu até acho colocar que aqui tem a que ver com a isso. Selic, deixa eu ver para quanto, eu nem vi para quanto que foi a Acho que tem a Selic. A ver com a Selic nossa... foi hoje, né? Ó, levou para 15%. A Selic foi elevada aí para 15%, algo que já era meio previsível. Bom, então, pessoal, é isso. Agradecendo aí a gestão da Aliança. Aqui o demonstrativo, mais um mês aí. Na verdade, é o terceiro mês que o fundo vem pagando acima do guidance, 8,2 centavos. Aqui a composição. Aqui é aquilo que a gente já sabe, né? Aqui a única coisa que mudou, que agora passou para 5 anos de obrigações, a gente vê que o fundo está bem tranquilo, muito tranquilo mesmo. Se a gente for pegar somente de caixa hoje, ele já tem 2 anos tranquilo. Porque se a gente for 76 mais 74, o fundo aí já está com 140 milhões, contando, sem contar os recebimentos que ele tem, né? E a parte de valor a pagar de CRI. Então, pessoal, muito tranquilo. Hoje o LZR ele entrou no hall de fundos que têm disponibilidades, não chega a nível Gari, tá? Mas ele tá muito tranquilo, pessoal, assim, muito tranquilo mesmo. E embora ele seja um fundo bem alavancado, e aqui um ponto importante, pessoal. A questão da alavancagem é para vocês entenderem que o rendimento que o LZR paga hoje é um rendimento alavancado. É um rendimento bom, considerável. Se a gente for pegar, está pagando entre 8% a 9% ao ano, pagando 8,2%, custando R$10. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é um dividendo alavancado, tá? Então vocês têm que entender que em algum momento esse dividendo pode cair, embora o fundo venha fazendo compras muito boas. Acaba que isso pode ser compensado, mas entendam, é um dividendo alavancado, tá? E por fim, pessoal, eu queria só trazer um ponto que eu quero trazer, eu vou ver se eu faço, porque na live surgiu muitas questões sobre esse cara aqui, o imóvel da Atento, que eu vejo algumas pessoas muito preocupadas e para mim não tem preocupação zero nesse imóvel. É um imóvel que vai vencer o contrato de locação, o contrato em 2026. A gente não sabe, e até na live a gente comentou com isso, são questões comerciais que eles não podem divulgar. Mas, pessoal, é uma região que é muito procurada. Tem um shopping Nova América do lado, embora não seja uma região premium, mas é uma região que pode virar incorporadora. Eles podem vender esse imóvel e construir um prédio aqui. Então, ou podem renovar o aluguel. Eu não me preocupo, de fato eu não me preocupo. Como é perto aqui de casa, eu quero ver se eu faço um mini documentário desse imóvel aqui, tiro umas fotos e trago algumas, como que a região, até para quem não conhece, conhecer ali, tem um shopping muito perto, ver se eu faço isso em breve. Beleza, pessoal? Então era isso. O LZR para mim hoje muito tranquilo,
bem tranquilo mesmo. Claro que a gente tem sempre que pensar que quando o fundo tem muita alavancagem, alguns fatores têm que dar certo. E um deles é ter uma posição de disponibilidades tranquila. E isso, claro, ele tendo tempo para ele poder ou vender ativo, imagina, ele pode vender esse imóvel da Tento, ou ele pode já fazer uma emissão com a cota. A gente viu o TRXF há pouco tempo aí fazendo emissão, já o LCR também encosta no valor patrimonial e faz uma emissão. Então, zero problema, tá, pessoal? Assim, mais um fundo aí que é bem conservador e muito bom, e a minha opinião, ela foi muito afetada, digamos, pela live. Assim, é muito bom conversar com o gestor e entender o outro lado também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.